Obrigado. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar a todos e agradecer o convite que foi endereçado à bancada do PSD, em que fui eu indicado para representar o PSD. O Covid-19 foi realmente uma mudança nas nossas vidas, nas nossas rotinas, e que veio alterar tudo o que era possível e imaginário. Se nós há uns meses atrás a esta parte pensássemos que estávamos a viver esta vida atual, era completamente impossível, e ainda mais pensar no seguinte: ainda há poucos dias, quem é que pensava também que o custo dos combustíveis estava a níveis negativos, ou seja, quase que tinham que pagar para vender os combustíveis. Portanto, esta é uma situação completamente diferente, que provavelmente vai deixar sequelas e vai deixar as pessoas a viverem de formas diferentes, e não há guião nenhum, não há nada que nos pudesse preparar a ninguém, nem a nenhum Presidente de Câmara, nem a nenhum Presidente de Junta, nem qualquer deputado da Assembleia Municipal, nem qualquer deputado da Assembleia da República, nem muito menos o Governo ou o Presidente da República, a fórmula ou o modelo que pudéssemos adaptar a esta circunstância. Portanto, tudo isto que apareceu, e começamos por ouvir falar logo no início do ano que o vírus nem tão pouco chegaria a Portugal. Em janeiro começamos a ouvir essa conversa, depois começamos a dizer que chegaria, mas que entretanto também não seria nada de grave, que não era preciso máscaras, depois eram preciso máscaras, que entretanto tantas alterações que nós fomos ouvindo ao longo do tempo. Isto não é crítica nenhuma a quem a fazer a gestão desta pandemia, mas é dizer realmente como é que foi o crescendo desta situação. E chegamos ao dia de hoje com incertezas, muitas incertezas, e eu vou dar aqui algumas, e depois vou dar também aqui algumas medidas e algumas situações que também nós fomos adaptando à medida que o tempo foi decorrendo. Nós, hoje, ao verificarmos e ao ouvirmos diariamente a conferência da Direção-Geral de Saúde, e com aquilo que nós vamos nos apercebendo também do nosso município, e que aquilo que vai acontecendo diariamente, leva-me aqui a pensar que os dados não estão corretos. Andamos aqui todos na dúvida, já não basta, e desculpem-me o termo, andarmos todos desconfiados uns dos outros com esta questão do confinamento, e como dizia há bem poucos dias uma personalidade política, que andamos todos mascarados. Quer dizer, andamos aqui todos com esta situação. Perdoem-me esta situação, mas isto não é uma brincadeira. Temos que, e não vamos aqui adoptar políticas do Trump ou do Bolsonaro, temos que tratar as coisas como elas são. Portanto, eu acho que nós no Conselho de Loures temos que ter uma política séria. Nós, PSD, entendemos que estávamos aqui a fazer parte da solução. Não temos estado a apresentar medidas eleitoristas, situações que sejam situações que não se possam fazer. Temos tido os pés bem assentos no chão, com propostas sérias, e que temos vindo a apresentar à Câmara, as quais eu passo a apresentar aqui para todos ficarem a perceber o que é que nós apresentamos, e achamos que a Câmara tem condições para as analisar e para as pôr em prática, dando seguimento a todas as outras que a Câmara tem vindo a colocar em prática neste percurso, como foi o pedido de isenção da fatura da água e saneamento dos meses de abril, maio e junho para o comércio local, um desconto de 34% da fatura da água para famílias com uma redução dos seus rendimentos de pelo menos um agregado familiar, suspender durante os meses de abril, maio e junho a faturação do terceiro e quarto escalão, limitando o consumo autarifário do segundo escalão, que acho que é uma medida justa, criar um subsídio para funcionários que neste momento desempenham funções de maior risco de exposição ao Covid-19 e ser aplicado nos meses de abril, maio e junho, criação de um fundo municipal de apoio à economia do Concelho, onde se possa apoiar o tecido económico, e este tecido económico, eu passo já aqui a citar, fechado obrigatoriamente e constante do anexo 1 a quando do decreto do estado de emergência, porque é esse, e aqui é uma área que eu domino bem, é aquele que tem estado a ser mais penalizado, que sem saber se no futuro vai abrir ou vai reabrir as portas, nem a saber o que é que poderá acontecer. E eu acredito que muitos deles poderão nem tão pouco abrir e estão com prejuízos muito, muito, muito grandes. Também perspectivamos e acautelamos, e isso vem-nos dar razão quando apresentamos esta questão dos meios digitais com ligação à internet para os alunos mais carenciados, estabelecendo um protocolo com as diversas operadoras de comunicação. Isto a nível geral, entre outras medidas que nós temos vindo a apresentar, e que também
e estas medidas foram todas apresentadas pelos nossos vereadores nas reuniões de Câmara. Mas podemos agora terminar, Nelson Batista. Deixe-me só deixar aqui mais duas situações. Dizer que os nossos deputados municipais têm vindo também na Conferência de Líderes, onde está presente também o João Paulo e o Tiago Abado, também a manifestar estas preocupações e reunindo periodicamente, como têm estado a reunir, e fazendo passar também esta mensagem. E dizer, por último, que o vereador Nuno Botelho tem manifestado aqui uma preocupação muito grande relacionado com o futuro das escolas do nosso concelho, que tem a ver com o número de alunos nas salas de aula. Poderá ser uma preocupação para a qual o município não estará preparado para o início do próximo ano letivo, porque até lá vamos ter as aulas e provavelmente iremos terminar o ano nas circunstâncias em que estamos. E para já termino. Muito obrigado. Antes de fundamentar e de passar aqui aos números, quero só acrescentar aqui duas ou três situações. Uma primeira tem a ver com a questão dos computadores e com a falta dos mesmos para os nossos jovens. Dizer que nós mesmo na Junta de Freguesia de Lousa lançamos uma campanha solidária há 3 dias e até à data de hoje, e hoje mesmo tivemos uma reunião de manhã com os presidentes de Junta e com o Presidente de Câmara, já conseguimos adquirir 30 computadores aqui na freguesia, ou seja, as empresas associaram-se, como foi o caso da TT, da Credim, da Luz ao Cargo e algumas pessoas também em termos individuais, e conseguimos já ter 30 computadores, que estamos a resolver o problema com o nosso técnico informático, e hoje mesmo pedi ajuda também ao Presidente da Câmara, se ele disponibilizava os técnicos informáticos da Câmara também, para poder, porque 10 destes computadores são novos, mas os outros 20 são computadores usados. E a Câmara disponibilizou-se para nos ajudar a rever esta questão do software, para que na próxima semana consigamos entregar estes equipamentos aos jovens. Para dizer que nós aqui em Lousa, no ensino básico, estamos com uma lacuna de 46 meninos sem computador, e penso que nós vamos conseguir resolver este problema aqui na freguesia de Lousa com esta campanha solidária. Depois todas as outras situações e que nós temos vindo a fazer em termos de junta, não vou dizer o que nós temos estado a fazer, que toda a gente é conhecido, é publicamente conhecido, que nós temos vindo a fazer aqui, só dar aqui esta achega, que o Tiago Abado falou sobre esta questão de dois municípios do PS, que são 2 bons exemplos, então que diria eu, Tiago, com 2 excelentes exemplos, Cascais e Mafra. Esses são 2 bons exemplos, comparativamente, e todos nós fazemos o melhor, isto não é crítica nenhuma, é só dizer que estamos aqui com 2 bons exemplos, e ainda ontem o Tiago, há pouco estava a dizer que acompanhou aquela conferência que nós fizemos com o Carlos Carreiras, ele evidenciou tudo isso, onde ele conseguiu explanar tudo o que tem feito na Câmara de Cascais, que acho que é um exemplo a seguir. Obviamente, poderão-me dizer que os orçamentos não são iguais, não são iguais, mas também a bondade também será outra, e se calhar a atitude, e é nestas situações de crise em que os líderes também se afirmam, e aqui teremos que ter uma afirmação também nesse sentido para resolver estes problemas desta crise pandémica. Nelson Batista, desculpe interromper. Sim. Quantas máscaras comprou a Câmara Municipal de Mafra para distribuir à população? Não lhe consigo dizer, com rigor. Okay. Mas foram umas centenas de milhares. Umas centenas de milhares. Okay. Consigo-lhe dizer quantas máscaras a Junta de Freguesia de Lousa comprou para distribuir pela população toda. Isso consigo-lhe dizer. Não, mas estávamos a... E pode dizer à mesma. A Freguesia de Lousa distribuiu máscaras gratuitamente para toda a população da Freguesia de Lousa, ou seja, seguiu o bom exemplo de Mafra e distribuímos 6.200 máscaras Mas são máscaras de uma utilização. São máscaras de uma utilização, exatamente. E vai continuar agora a repor? Vou tentar continuar a repor. Distribuímos 4 máscaras, portanto, embalagens de 4 máscaras na freguesia. Mafra distribuiu umas centenas de milhares delas. Sim, comprou umas centenas de milhares. Só queria que confirmasse o número, até sei mais ou menos. Mas... Eu também sei, mas tenho medo de errar e depois, como não gosto de dizer as coisas assertivamente, não gosto de dizer números para o ar, não vou avançar com o número correto. Ainda ontem o Carlos Carreiras também falou no número de Cascais. Também para dizer, ainda ontem também foi dito pelo Presidente da Câmara de Cascais que comprou equipamento para começar a produzir ou a fazer as máscaras. Ou seja, comprou esse equipamento para começar a produzir e vai fazer umas centenas, umas de milhares de máscaras para começar, até porque vai haver essa obrigatoriedade para ter as máscaras. Isto para dizer que todos nós e os municípios vão ter que se adaptar a esta realidade, a muito curto espaço de tempo.
Portanto, e nós aqui em Loures também temos que nos adaptar Mas já há bastantes empresas nacionais certificadas para produzir máscaras. Eu publiquei hoje. Algumas já, Algumas exatamente. já são muitas. Mas estavam à espera da autorização, não era? Não, mas à data de 23 já são bastantes, muito mais que, talvez mais de 15. Muito bem, muito bem. De vários níveis, não é? Porque ainda bem, até porque essa concorrência vai originar que os preços que estavam no mercado, que eram insustentáveis, baixem. E que não se tenham que comprar à China, não é? Exatamente, e que não se tenham que comprar à China. Pronto, para não dizer outra coisa da China, não é? Mas pronto, e essa é uma situação que entendemos que devemos fazer também. Tal e qual como o gel também. Felizmente que temos empresas aqui ainda no nosso município que também têm sido... E convém dizer o nome, porque breve. A Ovion e a Bessi Pharma. A Ovion e a Bessi Pharma têm sido as empresas que nos têm ajudado às juntas de freguesia e ao município também. E nós, simultaneamente, com essas ajudas, temos vindo depois também a ajudar as nossas IPSS e as nossas forças de segurança, assim como as corporações de bombeiros, que é o que eu tenho vindo a fazer e o que o nosso município tem vindo a fazer também. Agora, e para terminar esta minha intervenção, vou passar então aos números e com base no... A fundamentação lá, em quanto é que custa, em quanto é que orça essa Eu não lhe vou dizer em quanto é que vai orçamentar, vou-lhe dizer ao contrário, vou-lhe colocar a questão de outra forma, vou-lhe dizer onde é que a Câmara consegue ir buscar o dinheiro para conseguir fazer com que estas... A Câmara ou o Chimar? A Câmara, o Chimar, mas tem que ser com o apoio da Câmara, ou seja, tem que haver aqui, a Câmara tem que haver de maneira, tal e qual como nós fizemos o protocolo para a recolha de monos com a Câmara, passando pelo Chimar, tem que haver também aqui um entendimento entre a Câmara e o Chimar. E para lhe dizer que a Câmara tem orçamentada em termos de festejos, em comemorações, no fundo do município, que não se vão realizar, porque não se podem realizar devido a esta situação, temos 1.492.960 euros, que estão aqui em diversas rúbricas, começando pelo Dia do Trabalhador, a atividade municipal, depois temos as comemorações do aniversário do Conselho, que são as maiores, assim como o Passeio Sénior, que provavelmente também não se irá realizar, infelizmente. Temos aqui muito dinheiro, no Passeio Sénior, por exemplo, temos 170 mil euros, nas comemorações do aniversário do Conselho temos 356 mil euros. Depois temos aqui rúbricas como estava aqui o Março Jovem, que não se realizou. Bem, há verbas que vão ter que ser gastas, Nelson. Há verbas, direitos de autor e... Não, mas eu estou a dizer que elas devem ser gastas. Elas têm que ser canalizadas para quem mais precisa. Portanto, ao apresentarmos as propostas, estes valores existem, estão cabimentados, a lei até permite agora esta alteração. O que é que nós temos que fazer? Temos que encaminhar este dinheiro para quem mais precisa, portanto, para as propostas que nós apresentamos e que outras forças políticas apresentaram também, para que possamos ajudar a Câmara a resolver estes problemas da pandemia. Porque este problema não é um problema do mês de abril. O que me preocupa mais é daqui para a frente, não é agora. As medidas que nós temos vindo a tomar são as medidas que nós entendemos que são as mais adequadas para agora. E a Câmara tem vindo a tomar essas medidas, conjuntamente com todos nós e com propostas nossas e com as do PS e do Bloco de Esquerda e de todos os outros, que eu pronto, e do PAN e todos que apresentam propostas, e do CDS, todos apresentam propostas. Mas a preocupação será depois em junho, julho e agosto. Até dizem, ou mais ainda, até dizem, e ainda hoje eu li, que provavelmente teríamos uma forte possibilidade de no próximo outono e inverno, e como não há vacina, a situação agravar. Ora, se a situação agravar, o que será do nosso tecido económico do Conselho? E deixem-me dizer aqui também, e até porque eu sou um homem de números, a minha preocupação é só esta, e não me interpretem mal, porque há pessoas que têm-me interpretado mal em algumas conferências que eu tenho feito e de algumas coisas que eu tenho escrito. Não haverá boa saúde se não houver uma boa economia, ou vice-versa. Portanto, nós temos que estar preocupados e a preocupação agora é a saúde. Que ninguém ponha em dúvidas esta questão. E não digam que eu não disse isto. Preocupação prioritária, saúde. Mas temos que estar atentos à nossa economia. E quando o nosso Primeiro-Ministro diz que não vai haver austeridade, eu espero bem que não. E ninguém quer austeridade. Ninguém quer austeridade. Agora temos que realmente conduzir o nosso tecido económico e temos que saber levar as nossas empresas e os nossos empresários a bom porto.
e com a criação do layoff, com a criação da perda de 40% da faturação, com tudo o que aconteceu, esquecendo-se os advogados, esquecendo-se os solicitadores, esquecendo-se esse tecido empresarial, que infelizmente não foi contemplado e que eu tanto apelei, nomeadamente com a Confederação das Micro e Pequenas e Médias Empresas, onde eu fui ouvido diversas vezes para vamos guardar para a terceira intervenção. Vamos então, portanto, senão aqui a bocado... Muito bem, vou terminar. Portanto, é uma preocupação que eu tenho, nomeadamente estas empresas, as sociedades unipessoais, os empresários e todo pagamentos por conta, etc. Exatamente, que eu também já manifestei. Mas podemos, se calhar, abater um pouco na comparticipação para o novo banco, não é? Exatamente, para aí tem que haver dinheiro. Todas as pessoas, todos os cidadãos nacionais e estrangeiros. Não discriminei ninguém, António. Pois, mas tudo bem. Voltamos ao Nelson Batista, que agora deve ter uma lista de respostas. Tenho, vou já responder à Rita de uma forma educada, como sempre, porque eu nunca entro. Sempre, o Nelson nisso é impecável. Sempre. Isso nunca me vão ver. Olha o Tiago Haddad. Nunca me vão ver saltar fora. Bom, primeiro dizer, ainda bem que a Rita reconheceu que temos de estar, obviamente, e eu disse isso logo na minha primeira intervenção. O Sistema Nacional de Saúde é fundamental, tem que estar a funcionar, poderá funcionar melhor e vamos todos fazer para que funcione melhor. Rita, não tenho nada contra o Sistema Nacional de Saúde, acho que todos nós queremos um bom Sistema Nacional de Saúde, portanto isto fique bem claro. Aí o PSD quer um bom Sistema Nacional de Saúde. Agora, obviamente que se nós não tivéssemos também as clínicas e se não tivéssemos os hospitais particulares, veja o que teria acontecido ao Serviço Nacional de Saúde. Entrava em ruptura total, não tenha dúvidas sobre isso. Mas tem números disso? Temos números disso, mas não é para esta matéria. Mais tarde falamos sobre isso, um dia mais tarde. Isso ficará para mais tarde. Gostava de ouvir falar isso. Qual é a participação do setor privado na resolução? Em relação à austeridade, dizer também ao Bloco de Esquerda que sabe perfeitamente quem é que causou esta austeridade. Portanto, não precisamos dizer mais nada. Nós somos sempre chamados a resolver as crises. É o que tem acontecido com o PSD nos últimos anos. Nunca nos deixam governar quando a situação é governável. E nós, quando tivemos que aplicar a dita austeridade, todos sabemos muito bem os causadores da austeridade. E dizer que não me arrependo, nem nunca me arrependi de ser do PSD e sou do PSD com muito orgulho. Portanto, esta questão da austeridade, Rita, eu falo em nome pessoal e falo em nome do PSD. Nós não queremos austeridade. Queremos é que não criem austeridade. E queremos que o Bloco de Esquerda, conjuntamente com outros partidos, não façam com que a austeridade regresse. É esse o nosso grande objetivo e é isso que nós pretendemos para o futuro. Porque, infelizmente, como lhe disse, nós somos chamados depois a governar quando a situação está ingovernável, mas conseguimos depois trazer Portugal para o modo de cima. E também para completar e responder à Rita, dizer que nós, como bons gestores que somos, e porque é a minha área, e porque é realmente a minha área de formação, é a gestão, nós temos preocupações com a dívida pública, contrariamente a alguns partidos que não se preocupam com a questão da dívida pública, mas nós preocupamos com a dívida pública e preocupamos em responder às nossas responsabilidades. Somos um partido responsável. Depois, respondendo ao João Paulo, é verdade, e não há dúvida nenhuma sobre isso, como todos nós sabemos. Todos os pedidos que eu tenho feito à Câmara Municipal de Louros, em nome de Nelson Batista, da Presidente da Junta de Freguesia de Lousa, ainda nunca tive nenhuma resposta desfavorável, assim como eu costumo dizer, estou à distância de um telefonema, quer com o Presidente da Câmara, quer com os vereadores. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Portanto, as coisas têm corrido dentro daquilo que é possível, de ambas as partes. E nós, PSD, como também já me ouviram dizer até no meu discurso, e como também o Rui Rio já o disse também, nós, PSD, somos colaboração. Não estamos aqui para criar dificuldades, estamos aqui para resolver e para tentar arranjar resolução para que as coisas corram bem para o município. Obviamente poderemos ter pensamentos diferentes, mas o nosso objetivo é comum, é que realmente as coisas e que a nossa população consiga resolver os problemas. E essa é uma grande preocupação, é a questão social. E nós aqui em Lousa também já estamos a ter esses problemas, assim como eu tenho conhecimento de algumas freguesias também do Conselho, e muito brevemente essa situação será ainda maior, a questão dos problemas alimentares. Mas felizmente, e o Tiago Abad também reforçou essa questão, julgo que nós estamos bem preparados e estamos a conseguir dar respostas através das nossas IPSS e do nosso Banco Alimentar, e estávamos bem preparados para este tipo de situação. Agora, temos de ter consciência que esta preparação não pode ser contínua, não podemos ter uma durabilidade de 5, 6, 7 meses, porque entraremos em ruptura, temos que arranjar soluções para esta questão.
E é aí que todos nós temos que pensar em soluções, porque nós, tal e qual como a crise pandémica apareceu e que não trouxe um guião, também não temos aqui, em termos de conclusão, quando é que ela poderá ir embora. E nessa fase temos que estar aqui todos unidos e tentar resolver o problema desta questão, porque realmente vai haver aqui uma clivagem, presumo eu, e poderá haver aqui um fosso muito grande entre classes sociais, em que poderá originar aqui realmente um problema muito grave na nossa sociedade. Oxalá que não, e vamos ter todos fazer para que isso não aconteça, mas poderá muito bem acontecer. E agora, para terminar aqui a minha intervenção, vou passar aqui à parte dos problemas que nós estamos a ter aqui com o tecido empresarial, e nomeadamente com as micro, pequenas e médias empresas, e nomeadamente com os empresários em nome individual. Há aqui determinados setores de atividade. E que foram aqui onde? Em Lousa, é isso? Em Loures, no nosso concelho e no nosso país, no nosso concelho e no nosso país. Eu quando estou a falar agora aqui, estou a falar de âmbito geral do concelho, não estou a falar na freguesia de Lousa. Determinados setores de atividades em que eu conheço, até devido à minha profissão, em que muitas, nomeadamente a parte da restauração, dentistas, os próprios advogados, tudo empresários em nome individual, que estão a passar sérias dificuldades, e muitos deles não vão ter qualquer tipo de apoio da Segurança Social, porque houve aqui um problema e a lei não foi bem feita, nomeadamente no que diz respeito às sociedades unipessoais e às sociedades com 2 sócios gerentes. Os sócios gerentes também são trabalhadores por conta de outrem, e têm aqui algumas dificuldades, e todos nós sabemos que as empresas, sociedades unipessoais ou sociedades por cotas, ou empresários em nome individual, é muito fácil qualquer um deles ter mais de 60 mil euros no volume de negócios durante o ano. E a lei tem um teto de 60 mil euros com uma perda de 40% no volume de negócios. E isso é um problema muito grande em termos das nossas empresas. A Confederação tem vindo a lutar nesse sentido, e bem, já foi ouvida pelo Presidente da República. Eu tenho estado em articulação também, tenho dado as minhas sugestões, inclusive tenho feito sugestões ao meu partido, ao PSD, para que fossem levadas também estas propostas à Assembleia da República, e que foram levadas, mas que infelizmente foram rejeitadas pelo PS, nomeadamente nesta questão das sociedades com volume de negócios superior a 60 mil euros. Eu até fiz uma proposta, pelo menos 100 mil euros, que era o teto que era o mais equilibrado para este tipo de situação. Portanto, vamos ter aqui um problema grave neste tecido económico destas pequenas e médias empresas, e sabemos o peso que tem este tecido empresarial no nosso concelho e no nosso país, e que poderá realmente ser devastador a crise e a falta de apoio que estas empresas e estes empresários de nome individual possam vir a ter no futuro próximo. 1 minuto. Muito rapidamente, e vou utilizar o meu minuto para dizer o seguinte, e dando seguimento às palavras do João Paulo, fazer um agradecimento a todos aqueles que estão na linha da frente, e nomeadamente àqueles que não podem ficar em casa, para que os outros que estão em casa possam ter todos os bens essenciais e para que consigamos realmente passar esta pandemia. E dizer também que o PSD pensa e é transversal a todos os setores, e dizer que realmente pensamos nos trabalhadores, pensamos em todas as classes e estamos aqui para apoiar toda a gente. Mas deixar aqui uma mensagem também e deixar esta embirração que existe e que nunca possamos esquecer que para existir empregados tem que existir entidades patronais. E se nós estamos aqui com esta tentativa de acabar com as entidades patronais, tenham consciência que também que os empregados também depois não poderão dar continuidade às suas profissões e não poderão continuar a ganhar e a sustentar, e que são eles que são também um meio essencial para a nossa economia e de produtividade, dar continuidade a todos os trabalhadores. Portanto, o PSD pensa desta forma, não pensa só numa classe social, pensa em todas, não pensa só nos trabalhadores, pensa também nos empresários, pensa nas sociedades e pensa todos da mesma forma. Desejo a todos um bom 25 de Abril, que possam festejar e dar os parabéns à Câmara Municipal de Louros da forma como vai festejar o 25 de Abril, porque este 25 de Abril deve ser festejado todos os anos e, se Deus quiser, para o ano vamos festejá-lo de outra forma, todos em convívio, assim como também o 1º de Maio. Mas agora temos que estar confinados às nossas habitações e é assim que deve ser. Grande exemplo que foi prestado na Câmara Municipal de Louros. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. E desejo a todos boa saúde, acima de tudo.